Tudo bem? Vamos continuar então a nossa série de vídeos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, o acordo de paz do anticristo no Oriente Médio. Então, assinala ali os nossos últimos 7 anos da humanidade antes da entrada dos homens físicos, igual eu e você agora, no milênio, junto com a igreja que estará já com o corpo glorificado. Bom, nós temos meditado até aqui sobre esse assunto. Não vou trazer a introdução, como em todos os vídeos eu tenho trazido uma introdução dos vídeos anteriores, para ser redundante, para ficar bem claro nas escrituras sagradas que a revelação dos últimos dias da humanidade se deu a Daniel, e Daniel a trouxe para nós. E esses últimos dias iniciaram em Jesus Cristo, faltando então 7 anos, porém o Senhor abriu um parênteses para inserir os gentios na salvação, né? Porque até então os judeus tinham por salvação o reino milenar de Davi, Israel seria salva, né? E os gentios que se convertessem ao Deus de Israel seriam salvos. Então essa era a salvação que os judeus esperavam no batismo de João, o milênio, viver eternamente no período milenar, onde o Senhor Jesus reinaria por 1000 anos. Eles estavam esperando isso, por isso que eles pediram para o Senhor Jesus em Atos 1:6. 1:6 é agora que tu vai restaurar Israel. Por quê? Porque o Messias veio 483 anos depois da profecia de Daniel, e logo com isso eles entenderam que seriam os últimos 7 anos ali. Quando Pedro é chamado para pregar para Cornélio, Pedro não quer aceitar de imediato, então Deus desce um lençol para ele, mostra animais puros e impuros, né? Isso está em Atos capítulo de número 10, dizendo mata e come. Pedro diz, não, eu não como. Ali Deus está preparando Pedro para aceitar esse parênteses aberto, essa inserção dos gentios, a salvação também. Os gentios também receberiam a salvação, porém como igreja, e não como Israel esperava, que era o milênio, né? É literal. Então Pedro começou gradativamente a aprender que a terra não, que a humanidade, o último reino não seria destruído ali naquele período, que a pedra lançada sem auxílio de mãos na terra, destruindo os governos dos homens, não seria naqueles próximos 7 anos, mas seria num tempo que ninguém saberia, porque seria enxertado um período adicional de tempo, que é o período da igreja. E a igreja, Efésios capítulo 2, ela desfruta das bênçãos espirituais, não terrenais. Israel, capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, Israel tem promessas de bênçãos terrenas, que eram as promessas que eles estavam esperando. Um rei físico, corpo físico, terreno, que sentaria no trono de Davi e reinaria sobre Israel e sobre todas as nações, né? Bom, então vamos agora para Mateus capítulo de número 24. Vamos lá então, irmãos. Ler pausadamente, muitos equívocos pelo neopentecostalismo, principalmente, né? Os neopentecostais, também os pentecostais, muitos erros graves, assim, doutrinários, né? Sobre a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, que a simples leitura das Escrituras esclarece, né? Mateus capítulo de número 24, eu não sei se leio todo o capítulo para não se alongar muito o vídeo, né? Vou começar do verso 13, então. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Então essa salvação aqui, irmãos, ela é física. Aqueles que conseguirem escapar ali dos juízos que o Senhor Jesus... Eu vou alongar o vídeo, irmãos. Tenham paciência, né? Uma série muito gostosa. Eu vou alongar e vou ler todo o capítulo. E Jesus, saindo, partiu do templo. Aproximaram-se dele os discípulos para lhe perguntarem sobre o edifício, o templo, né? Mas Jesus disse, não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre pedra, sem que seja derrubada. Então, ele, assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas,
E quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Porque Daniel prevê o fim do mundo, né? Os últimos dias da humanidade até o último dia do Senhor. Assista todos os vídeos anteriores, né? Então, como agora ali, o ungido que Daniel prometeu que viria depois do reino Medo-Persa, reino da Grécia dividida em 4 reinos pelos os generais de Alexandre o Grande, né? Os 4 generais, reino de Roma, até chegarmos aos pés de ferro e barro. Então, tudo já tinha acontecido que Daniel profetizou, inclusive a vinda do ungido, né? Então, agora eles perguntam, só que o ungido ainda não havia sido morto. Então, em Atos capítulo 1:6, eles fazem essa mesma pergunta de novo, só que deles acrescentam, é agora que restaurarás a Israel? Porque o ungido já veio, já foi morto, né? Estamos vivendo os últimos dias. Ali, na morte do ungido, iniciou-se os últimos dias, seriam os últimos 7 anos da humanidade, quando a pedra seria lançada sem auxílio de mão e destruiria todos os reinos dos homens, todas as nações dos homens, e implantaria o seu governo sobre a terra, né? Mas Deus enxerta um parênteses aqui para acrescentar à igreja, que é um outro propósito, um povo espiritual e não terrenal, né? A igreja ela é enxertada, então, os gentios passam a ter acesso às bênçãos espirituais de Deus. E depois que esse ciclo se cumprir, a última alma a ser salva para o corpo, para a noiva de Cristo, então volta o relógio profético de Daniel andar. O relógio está pausado, ele vai tic-tac, tic-tac, vai voltar a andar esses 7 últimos anos. Pedro não entendeu isso imediatamente, mas depois da visão de Atos 10, depois dele receber a promessa de que ele seria morto em martírio pela causa do evangelho, ele começou a entender, assim como o apóstolo Paulo, que haveria um parênteses no tempo para a inserção da igreja. Então, continuemos. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos particulares e disseram, quando será o fim dessas coisas, sinal da tua vinda e o fim do mundo? Jesus respondendo disse, fique atentos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas não perturbais, porque todas essas coisas é necessário que aconteça. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Que fim, irmãos? O fim dos reinos dos homens e a pedra ser lançada na terra para governar na terra nações, vai ter presidente, vai ter governo, mas esses presidentes vão ir lá a Israel adorar o Senhor Jesus, pegar conselho com os judeus, vão ser nações sujeitas ao reinado do Senhor Jesus, né? E como vai funcionar esse governo, nós vamos aprender no estudo do milênio. Agora nós estamos estudando a grande tribulação. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, tudo isso é o princípio das dores, irmão. Então nós isso começou a partir da Primeira Guerra Mundial, esse conflito, porque não havia nação contra nação de forma global, né? As pestes globais assim começaram a partir da era industrial, mas ainda era o princípio das dores. Então vamos ver o que ele diz, né? Então vos hão de entregar para ser atormentados, os matarão, serão odiados por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão e trarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim será salvo. Irmãos, aqui nesse versículo 13 há um grande engano. Grande, assim, terrível. Esta salvação aqui é da carne, do corpo físico. Aquele que suportar os finais dos tempos ali, no período da grande tribulação, né? Quando ele iniciar, ele vai entrar salvo no milênio. Não é salvação da alma, né? Se vai para o inferno ou para o céu. Mas se vai entrar com um corpo físico no milênio. E o próprio contexto aqui vai esclarecer isso de forma clara. Então, muitos espiritualistas, né? Tem os carnais, que carnalizam a palavra de Deus, e os espirituais, que espiritualizam o que é natural. Então, aqui, nesse verso 13, mas aquele que suportar até o fim, o quê?
a pergunta deles. Jesus está respondendo a pergunta deles. Qual é a pergunta deles? Quando será o fim de todas essas coisas? E a tua vinda? Então, quando que é o fim? É na vinda do Senhor, na pedra lançada por Daniel. Ali é o fim de todas as coisas. Então, aquele que suportar até o fim de todas as coisas ali, no período da grande tribulação, os últimos 7 anos, ele será salvo, a sua carne será salva, e ele entrará no milênio. O próprio contexto vai explicar esse verso de número 13, sem precisar fazer nenhuma pirotecnia, um marabalismo, né? Acho que é assim que diz. Perdoe-me, irmãos. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho para as nações, e então virá o fim, ó. Então, quando iniciar a grande tribulação, o evangelho do reino será pregado ali. O evangelho de João Batista será pregado, e aqueles que aceitarem, porque muitos gentios se convertiam ao evangelho de João Batista, se tornavam prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, né? Então virá o fim, e o reino milenar irá se iniciar. Sobre o reino milenar, o governo do Senhor Jesus sobre todas as nações, nós falaremos mais para frente, nos estudos sobre o reino milenar. Então, o verso mas aquele que suportar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado, no verso 14, a todas as nações, então virá o fim. Então aqui ele está falando dos últimos 7 anos da grande tribulação. Os que perseverar, os que conseguirem escapar da perseguição do anticristo, e aqueles que nunca ouviram falar do evangelho da graça, norte-coreanos, russos, muçulmanos no Oriente Médio, nunca ouviram falar do evangelho da graça, se converterão pelo evangelho do reino de João Batista, do reino milenar. Então se converterão como? Por obras, dando a própria vida, resistindo ao anticristo. Aqueles que ouviram o evangelho da graça e se apostataram, não terá mais chance para eles. Não. Isso aqui é tremendo, mas nem vou me aprofundar muito, senão eu tenho que entrar na questão do pós-tribulacionismo, pré. E eu não sei se eu vou querer entrar nesse assunto, estou deixando Deus me guiar nesse aspecto. Somente estou trazendo a profecia de Daniel sobre o fim do mundo. É isso que eu estou trazendo até agora. Daniel preveu a entrega dos governos do mundo para os homens e os últimos dias da humanidade, começando na morte do ungido. Então, e o fim de tudo. Então, a entrada do milênio. É só isso que eu estou trazendo. As profecias de Daniel, né, sobre o fim de tudo, que é baseado nessas profecias que os discípulos perguntaram: quando será a tua vinda e o fim do mundo? Não é do mundo, do planeta acabar, mas é do último reino dos homens, do último período onde os homens reinam sobre a terra. Então, o Senhor destruir todos os reinos no sentido de sistema, né, não matar todas as pessoas, porque as que conseguirem escapar vivas entrarão no milênio e governar sobre a terra 1000 anos. Vamos lá então. Verso 13. Mas aquele que suportar até o fim será salvo, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Vai lendo aí comigo, já está claro até aí, não precisamos nem explicar, podemos encerrar em 14 minutos, mas vamos ampliando aqui a grande tribulação, para nós entendermos esses últimos 7 anos e estarmos preparados para entrarmos vivos, ou transformados, depende aí, né, no milênio. Posso morrer agora, por exemplo, eu serei ressuscitado lá do paraíso, onde eu estiver tomando um cafezinho com o ladrão da cruz, ou com o mendigo Lázaro, né? E o Senhor me ressuscita e eu entro com o corpo glorificado no milênio. Mas os que escaparem vivos da grande tribulação, vivos fisicamente, entrarão vivos, terão filhos, né? Esses filhos terão filhos e não vão morrer, vão viver 1000 anos, né? Quem entrar no início, quem nascer lá no ano 300 vai viver mais 700 anos, mas isso a gente vai aprender no milênio. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, então o Senhor Jesus está dizendo que vai vir o fim do mundo, né? Mas quem escapar vai entrar vivo. Agora ele vai dar detalhes de como isso vai ser. Vai ter que vir o prometido lá por Daniel. O anticristo vai ter que vir. Ele que vai criar todo esse cenário e o meu pai vai intervir com o juízo aí da grande tribulação. Vamos lá então.
Quando virdes, pois, a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posto no santo lugar, quem lê entende. Então, quem lê Daniel vai entender que o arcanjo Miguel apareceu para Daniel e deu uma visão para ele, né? Dos últimos 7 anos da humanidade, da grande tribulação. E Daniel vai especificar esses últimos 7 anos. Assim como ele proferiu os 490 anos, cumprindo-se tudo até 483, faltando esses últimos 7, ele também detalhou esses 7 anos finais aqui. Quando, pois, vides a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, posto no lugar santo. Então o templo vai ter que ser reconstruído e o anticristo vai sentar lá no templo. Posto no lugar santo, quem lê entenda. Então que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha só, quando o anticristo, vê que é bem simples aqui, eu já vou ler lá Daniel para vocês, irmãos. Quando o anticristo ele aparecer como um político crível, aonde o espírito do anticristo, que já vem usando muitos falsos aí, vai colocar uma energia no mundo, uma energia emocional, que as pessoas vão acreditar nesse cara, mas ele não vai dizer eu sou o anticristo, que Daniel falou, ele vai se apresentar como um bom político, vai promover uma proposta de paz inegável lá, que não tem como recusar. Então Israel vai fazer as pazes com seus inimigos, né? E assim ele vai poder construir o templo, porque senão hoje os muçulmanos não deixam Israel construir o templo, porque lá no lugar do templo tem uma mesquita. Pode ser que o templo, a mesquita, nesse acordo de paz, como vai ser agrada a todo mundo, né? Aquele político que joga de todos os lados, agrada grego e troianos, pode ser que o templo seja construído do lado, porque há estudos de historiadores que dizem que o lugar bem exato é o ladinho ali. Então pode ser também, isso é indiferente para nós. Mas ele vai assentar no templo. Ele vai assentar no templo, irmãos. E aí vai começar a grande perseguição. Primeiro ele vai alisar, né? Vem cá que eu te dou um carinho. Vai alisar bem Israel. Israel vai cair que nem patinho. Por quê? Porque Israel é inimigo do Senhor Jesus. Em 1948 não foi Deus que devolveu Israel, como muitos irmãos amados, sinceros, pensam que foi. Mas não foi, irmão. Israel venceu num curso permissivo do Senhor Deus. Quando Deus restaurar Israel, ele próprio virá em carne na pessoa do Senhor Jesus, como nós vimos nos vídeos passados, aonde Pedro fala, assim como Davi viu o seu Senhor sentado à direita de Deus Pai, que foi morto e ressuscitou, sentou à direita de Deus Pai, voltou e sentou no trono de Davi. Atos capítulo 2. O fato dele vir morrer e ressuscitar e ter assentado à destra de Deus já se cumpriu. Estevão foi testemunha disso em Atos capítulo 7. Ele viu com olhos físicos, naturais. Não depois de morto, né? Ou arrebatado, que nem João e Paulo. Não, com esses olhos físicos aqui ele viu, ele foi uma testemunha ocular ali, física para os judeus, porque os judeus precisavam de provas físicas. A igreja não. É totalmente diferente, não tem como colocar a igreja como uma continuação de Israel. A igreja é uma Israel melhorada, como creem os aliancistas, que inclusive batizam crianças. Lutero ou luterana, wesleyana, não, presbiteriana, igreja presbiteriana, católica, basicamente todas as religiões cristãs, elas batizam criança, porque elas creem na continuação, que a igreja é a continuação de Israel. Não há margem no Novo Testamento para batizar criança. Não há margem, não há nenhuma criança sendo batizada no Novo Testamento. Nenhuma. O próprio Senhor Jesus não foi batizado quando criança. O próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse, eu batizei poucas pessoas porque meu ministério não era batizar. E ainda pessoas que foram batizadas no batismo de João Batista, o apóstolo Paulo diz, não, deixa esse batismo de João Batista lá para os últimos 7 anos. Agora nós estamos num parênteses aqui com a inserção da igreja. Vocês vão ter que se batizar de novo. Aí eles se batizaram de novo, né? Então, não há base para transformar a igreja num Israel melhorado. Então, a igreja católica fez o quê? Perseguiu as outras nações, ou aceita Jesus ou morre. Aí matava as outras nações e ficavam com os espólios, com as riquezas daqueles países. Não só a igreja
católica, como muitas igrejas evangélicas, que são aliancistas, inclusive luterana, que perseguiu os judeus, por exemplo, porque eles não queriam aceitar Jesus como Salvador, e tomavam seus espólios e ficavam ricas. Oh, Deus amado, que revelação nós temos na graça do Senhor. Então, essa apostasia, ela está totalmente já fora das promessas aqui do Senhor. São pessoas que nunca viram o evangelho da graça, né? Que vão serem salvas nesse período de grande tribulação. Bom, então continua aqui no verso 15. Quando, pois, vires a abominação da desolação, que fala o profeta Daniel, né? Posta no santo lugar, que é o templo reconstruído, que o anticristo vai fazer esse acordo de paz. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Para que fugir, irmão? Para que fugir? Para escapar do anticristo, que depois que ele fizer carinho lá em Israel, nos judeus e na Palestina lá, e conseguir esse acordo de paz, e depois esse acordo de paz vai se tornar global, e ele vai ser um único governo, todo o nacionalismo, todos os países vão entregar sua soberania para ele, vão administrar os seus países, vão administrar, mas sob o comando dele, sobre as orientações dele, porque ele que está fazendo tudo dar certo. Aí depois de 3 anos e meio vai vir o caô para cima de todo mundo, nesses 7 anos de grande tribulação. A igreja vai estar passando por isso? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, ou talvez eu saiba, ou talvez não, mas não quero falar aqui agora pelo menos, né? Então, o que diz aqui, ó, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que na Judéia, irmão? Por que não no Brasil? Não vai ter no Brasil, por quê? Porque quem lê Daniel entenda. Porque é a restauração de Israel como nação, não de 1948. Não foi Deus que restaurou. Agora ele vai restaurar Israel. Ele vai cair. Quando Israel tiver moribunda ali, ó, totalmente destruída pelo anticristo e pelas nações que vieram contra ela, aí sim eles vão clamar o Messias. Aí eles vão ver, poxa, o Messias verdadeiro era aquele de 2000 anos atrás, ó, nós cremos nesse aí. Ele reconstruiu o templo, assolou o templo ali, agora nós cremos nele. Era aquele lá, eles vão clamar, Isaías 14, vão clamar com súplicas e lágrimas. Aí o Senhor virá a pedra que Daniel prometeu, será lançada e destruirá os reinos desse mundo. Os governantes, os países que estarão contra Israel e o anticristo será destruído. Então fuja, né? Vamos lá. Então quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Para quê? Vamos ver aqui se eu acho o versículo. 13. Versículo 13. Mas aquele que suportar até o fim ou escapar, este será salvo. Aquele, pois, que suportar até o fim, será salvo. Então, para escapar. Aí no verso, vamos ver qual é o verso próximo aqui. Essa confusão do verso 13, para aqueles que suportar até o fim será salvo, falando que a igreja tem que suportar até o fim para ela ir para a vida eterna, não, é a salvação da entrada do milênio. Então eu volto para o verso 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, havia cômodos no telhado, né? Não desça para tirar alguma coisa de dentro de casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar sua veste, mas ai da grávida e escamamento nesses dias. Mas orai para que a vossa fuga, ó, fujam que eu estou vindo. Fujam que eu estou vindo. Vocês reconheceram que esse aí não é eu, né? Vocês reconheceram. Então fujam agora. E esses vão começar a clamar, volta, Senhor. Volta, nós reconhecemos que nós te crucificamos atrás, assim como Daniel reconheceu o pecado do povo. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem lê Daniel entenda. Talvez nós vamos entrar lá em Daniel, né? Mas é tanta coisa aqui em Mateus 24, mas eu quero ver se eu dou uma pincelada lá em Daniel. Senhor que sabe. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nunca, jamais haverá. É a última. Aí a pedra, que é o governo do Senhor, será lançada. Então os judeus devem fugir quando? Quando
Deixa eu ver aqui. Quando o abominável da desolação, verso 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação, falando pelo profeta Daniel, posto no lugar santo, então quando o anticristo fizer o acordo de paz, enganar todo mundo e tal, e aí ele sentar no templo, e os judeus, alguns, né, vai ser alguns, reconhecerem quem era o Messias no passado, deve fugir. Deve fugir e tentar escapar dessa perseguição. E começar a aclamar ele, para ele vir. Zacarias 14, verso do 1 ao 4. Com súplica e com arrependimento e com panos de saco, para ele voltar e salvar Israel. Vão fugindo que eu vou voltar, vão fugindo. E aí toda a carne que conseguir escapar ali, no verso 11, eu acho, né? Deixa eu ver. 13. Mas quem suportar até o fim será salvo. Aí no verso 22 fala, e se aqueles dias não fossem abreviados, quais dias? O dia do anticristo se manifestar como anticristo, né? E começar a blasfemar e tudo mais, e começar a vir os juízos de Deus sobre a terra. E se aqueles dias não fossem abreviados, aí se for no sábado, fujam para os montes, vão lá, tentam se escapar de todo jeito. Para quê? Vamos ler para quê? E se aqueles dias não fossem salvos, nenhuma carne, verso 22, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, que eleitos? Prometidos a Daniel, a restauração de Israel, os judeus. Sábado, quem é que guarda o sábado? Os judeus. Judeia, quem é que mora na Judeia? E nós. E os países sem monte, fugir para o monte. Tem país que é plano, não tem monte. E daí, vão fugir para onde? Então, aqui os eleitos são os israelitas, os judeus. Porque se não fosse a abreviação desses dias, nenhuma carne se salvaria. Aquele que perseverar até o fim será salvo, nenhuma carne se salvaria. Fuja, escapem. É a salvação terrena do reino milenar que irá iniciar-se logo em seguida, irmãos. Que os judeus esperavam. Os judeus não esperavam novos céus e nova terra, no sentido de morar no céu, eles esperavam o reino milenar, as bênçãos terrenas. Deuteronômio capítulo 24. Vamos lá, então, continuando, né? Que é muita coisa. Vou pular para o 37, então, de Mateus 24. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, quando fala aqui em Mateus que um será levado e outro será deixado, não é um arrebatamento, irmãos, que muitos irmãos pregam. No final da grande tribulação, arrebatamento. Não, porque o Senhor está dando o exemplo de Noé. O que aconteceu com Noé? Uns sobreviveram dentro da arca e os outros foram mortos, carne, fisicamente. Algumas carnes entraram na salvação, que é o milênio, que no caso era a arca, e outras carnes foram destruídas. Verso de número 40. Então, estando dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Como? Tem duas pessoas trabalhando no campo, ou escondida, né? Nesse caso. Aí uma será arrebatada lá para o céu e a outra vai ficar? Não. O texto está dizendo que não. E como nos dias de Noé, assim será na grande tribulação, que precede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então está dois no campo. O que o dilúvio fez? Levou a todos, exceto aqueles que entraram em carne física na arca. Então, estando dois no campo, um será morto, e outro entrará no milênio, será salvo. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada, e a outra será deixada. Uma entrará no milênio e a outra irá morrer. Então não é arrebatamento aqui. Vigiais, porquanto não sabeis o dia e a hora que virá o vosso Senhor. Bom, vamos então para Mateus 25, verso de número 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os seus santos com ele. Quem são esses santos, irmãos? Aí é outra questão, né? Quem são esses santos aqui? É a igreja que foi arrebatada antes? É os que já morreram? Não sei, irmãos, não sei. Deus sabe, ou sei, e não sei o que quer dizer. Então ele se assentará no seu trono da sua glória. Senhor, Atos 1,6. É agora que restaurarás Israel? Ou seja, que sentará no trono da tua glória, que Davi prometeu. Lembra em Atos 2? Pedro cita a profecia de Davi, que viu o Senhor assentado ao lado de Deus e vindo e sentando no seu trono de glória. E por isso que eles perguntaram se era agora. Não era naquele tempo. Por quê? Porque foi aberto um parênteses para inserir a igreja. Só que agora esse parênteses já se fechou. Os 7 anos da grande tribulação voltaram a funcionar. O relógio profético voltou a bater nos 7 últimos anos, que nós vamos ver a Bíblia datando esse tempo daqui a pouco. Mas eles disseram, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Ele já estava no trono do céu, mas agora vai sentar no trono da sua glória terrena, no período milenar de 1000 anos. Atos 1,6, né? E diante desse serão reunidas todas as nações, irmãos, vivos ali, as pessoas vivas, que participaram ali com o anticristo, se aliaram ao anticristo, né? Receberam a marca da besta, aceitaram, perseguiram Israel. Aí os que estavam fugindo, porque o Senhor Jesus disse para eles fugir, e eu não li todo o texto de Mateus, mas vai ver que os anjos vão recolher os eleitos ali, os judeus espalhados por todo mundo, e muitos denunciavam os judeus nesse período aí da grande tribulação. Vai dizer isso aqui agora, vamos lá. E diante dele serão reunidas todas as nações, e separará uma das outras, uma nação das outras. Ó. Uma nação, não é uma pessoa, que está falando de nações. Como o pastor separa a ovelha dos bodes. E ele colocará as ovelhas, que são nações que entrarão no milênio, à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vindes, bendito do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Israel é um plano terreno desde a fundação do mundo. A igreja é um mistério oculto antes da fundação do mundo. Isso eu explico claramente, detalhadamente, nas escrituras, de forma clara e simples, que qualquer um de nós possa entender, sobre a diferença da igreja e de Israel, neste aspecto, sobre as promessas terrenas, inclusive do reino milenar para Israel e das nações convertidas ao rei de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo, e sobre as promessas para a igreja. Então continua, mas isso está nessa playlist sobre a igreja, né? Continua aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos para o meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e deste-me beber. Era um estrangeiro e me acolheste. Então os judeus fugiram ali desesperadamente, para que muitos entrassem em carne física no milênio, né? Para cumprir a promessa de Deus reinar sobre Israel, tem que ter judeu vivo, né? Por isso um será morto, o outro não. Um o dilúvio leva, a morte leva, o outro entra na arca, no milênio. Nada de ir para o céu ali, não é arrebatamento de ir para o céu, é entrada no milênio. E haverá nações que irão proteger os judeus, como houve no nazismo, sempre houve, irmão, sempre houve. Isso, que são fragmentos da realidade final. São sombras da realidade final, da grande e última tribulação, que terá que ser abreviada, tão grande será e nunca mais haverá outra, como nós acabamos de ler o texto ali escrito claramente. Então, essas nações que protegerem os judeus, se esconde aí, ó, e os soldados do anticristo vêm lá e não achar e tal, essas vão entrar junto no milênio, essas nações. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos do reino, que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer. Quem teve fome? Os eleitos de Deus, os judeus. Tive nu e me visitaste, e os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos nu, com fome, deste-me comer? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? E quando te vimos na prisão e te fomos visitar? E respondendo o rei, não o noivo da igreja, o rei dos judeus,
lhes dirá: na verdade eu vos digo, verso 40, e respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos, que são os israelitas, os judeus, fuja. Quem estiver na Judéia, fuja. Vai lá para os Estados Unidos, fuja para onde der. Quando fizeste a um dos meus pequeninos, se não fosse a abreviação desse dia, nenhuma carne, nenhum judeu, carne física, Noé, dilúvio, um será tirado morto, outro entrará na arca no milênio. Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então essas nações que ampararam ali os judeus, elas entrarão no milênio. O rei respondendo dirá: na verdade vos digo, quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Muito interessante isso aqui, irmãos. Vamos ver Daniel rapidinho. Daniel 12, 1. E naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe, representante dos filhos do teu povo. Que povo? O anjo Miguel aparece a Daniel e fala algo para o povo de Daniel. Quem é Daniel? Judeu. Então o seu povo é judeu. Então é para os judeus. E aquele dia Miguel levantar-se-á o grande príncipe, representa os filhos do teu povo, e haverá uma grande tribulação, qual tal nunca houve desde que existiu nação, até aquele tempo. E naquele tempo teu povo será liberto. Todos os que se encontram no livro da vida, ou seja, os que não aceitaram a marca da besta, serão libertos. Quem? O povo de Deus. Qual povo de Deus? Os judeus. Haverá gentios também? Sim. Por isso que muitos falam em Apocalipse, que fala, mas lá na grande tribulação terá gentios de todos os povos. Claro, são as nações que acolheram os israelitas. São as nações que ajudaram os pequeninos de Deus a escaparem do anticristo. Não tem nada a ver com a igreja, com pessoas que não foram salvos, cristãos sendo salvos. Não tem nada a ver com isso. E muitos daqueles que dormem do pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a despesa eterna. Então nós vamos falar das ressurreições, mas isso lá no milênio. Então haverá uma tribulação, no verso 12 aqui, o anjo apareceu a Daniel, falou sobre o povo dele, né, que é os judeus, que haverá uma grande tribulação, verso 2, qual nunca houve, desde que houve nação, né? E o seu povo será libertado, todos que forem contados no livro, que todos aqueles que não aceitaram o anticristo, que fugiram da Judéia para qualquer lugar, que escaparam ali e clamaram a vinda do Senhor, que está relatado em Zacarias capítulo 14. Eles vão clamar com súplicas e lágrimas, porque vão reconhecer que aquele não é o Messias, e vão reconhecer que crucificaram o verdadeiro Messias. Então vão clamar para ele voltar. Ele vai voltar e pôr o pé lá no Monte das Oliveiras, não vai ser nos Estados Unidos. A igreja não está... É poucos irmãos lá em Israel. Tem irmãos lá, mas é poucos. Então qualquer nação poderia ser escolhida. Mas por que Israel? Porque é a salvação de Israel. Por isso, o apóstolo Jeremias, o profeta Jeremias, ele traz uma profecia para os judeus. Davi já estava morto aqui nessa profecia. Davi já estava morto nessa profecia. Então vamos ver o que diz a profecia. Porém, verso 8 em diante, Jeremias 38. Pois isso acontecerá naquele dia. Não é naqueles, é naquele dia. Por que naquele? Porque nos últimos dias que nasceu no ungido, virá a pedra virá no último dia. Então é naquele dia. Por isso acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo, o jugo dos judeus, sobre os judeus, né? De sobre o teu pescoço, irei despedaçar teus atilhos, e estrangeiros não mais servirão dele. Então, o Senhor Jesus naquele dia vai libertar os judeus da escravidão de estrangeiros, naquele dia. Porém, eles, agora os gentios vão servir os judeus, vão lá clamar, vão lá pedir bênção, vão agarrar um israelita e vão dizer, me ensina sobre Deus, me ensina, porque vão ver o milênio, vão ver a glória de Deus lá sobre Israel lá. Então vai respingar bênçãos para todas as nações, mas as nações terão que ir uma vez por ano lá, mandar representante lá, se não mandar, vão experimentar
coisas ruins aí, mas isso eu vou falar no milênio, né? Não agora, na grande tribulação. Porém, eles servirão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Mas Davi já está morto, irmão. Faz tempo. Deus vai ressuscitar Davi? Não. Jeremias veio muito depois de Davi. Ele está profetizando algo futuro, né? Não está contando a história do algo passado. Ele está profetizando para o futuro. Ele já é o futuro depois de Davi. Ele já veio depois de Davi. Então, como que Davi vai reinar sobre Israel? É o descendente dele, prometido. É o descendente de Davi. Davi mesmo disse, eu vi o meu Senhor ao lado do meu Senhor. Então, vamos lá. Porém, eles servirão o Senhor, seu Deus, e Davi, que é o Messias, que é o ungido, né? Seu rei, a quem eu levantarei para eles. Então, Deus levantará para Israel o seu rei, que é o Messias, a pedra lançada. O apóstolo Pedro falou isso em Atos capítulo 2, não, né? Tá bem claro aí, irmãos. Mais claro que isso é água ali da torneira, né? E ele reinará ali por 1000 anos. No final aí dessa grande tribulação, quando ele despedaçar o jugo sobre Israel. Vamos ver Apocalipse, né? E Daniel vai relatar também as 70 semanas, que é 7, né? Que é semanas de anos, né? Isso está bem claro. A palavra que se usa para semanas de dia e de anos não é a mesma em hebraico, né? Então essas 70 semanas Daniel vai relatar e vai relatar o 7º último ano como é que é. Mas eu não vou entrar agora em Daniel de novo pelo nosso tempo, né? Mas eu vou agora abrir em Apocalipse capítulo 13, né? Vamos lá então, dá uma pausa aqui para achar. Nós vimos lá o Senhor Jesus falar lá em Mateus, né? Quando o abominável da desolação sentar no templo, né? Para fugir para os montes, quem está na Judéia, se for no sábado, né? Toda a carne que escapar ali com vida, ela vai entrar no milênio. Um será morto, o outro escapará com vida e será salvo. Tudo bem claro, né? Então essa besta que entrou lá no tempo, que primeiro ela faz um acordo de paz, só que nós não vimos datado esse tempo, né? De 3 anos e meio, 7. Por isso que eu teria que voltar em Daniel. Mas Apocalipse também já nos dá a data, né, desse tempo. Vamos lá então. Eu tinha falado 13, né? Apocalipse 13. Isso, verso 5. E foi dada a ela uma boca, a besta, né? Falando coisas blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Então, depois de 3 anos e meio de acordo de paz, relatado lá em Daniel, e outras passagens que conforme nós puder aqui nós vamos ler, senão fica para outro vídeo, foi dado ali mais 3 anos e meio. Depois que os judeus viram que ele não era o Messias e começaram a clamar e começaram a ser perseguidos e fugiram para escapar com vida e entrar no milênio, foi dado mais 3 anos e meio para ele. Então tá datado aqui o tempo que ele tem ainda, antes da pedra ser lançada, sem auxílio de mão, e destruir completamente o anticristo, as nações, viu que nós vimos lá em Mateus 25, né, que ele vai pegar as nações aqui desse período e vai ferrar com elas. Eu não continuei lendo, mas se você continuar lendo, você vai ver que as nações que ajudaram os pequeninos de Deus entraram no milênio, as que não ajudaram foram lançadas no inferno. Só você continuar lá em Mateus 25, né? O julgamento das nações. Que não é o mesmo julgamento do trono branco, né? Que isso nós vamos aprender depois do milênio, quando nós entrarmos no milênio. Então, 13:5, né? E foi-lhe dado uma boca falando grandes coisas e blasfêmia. E poder foi dado a ela, a besta, para continuar por mais 42 meses. 42 meses dá 3 anos e meio. Então, aqui nós temos datado, depois dos primeiros 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que são 7 anos. Então, Apocalipse capítulo 11, verso 2. Mas ao átrio que está fora do templo, deixo e não meças, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então volta no tempo agora, né? Os gentios vão perseguir os judeus, vão pisotear a cidade santa, depois Deus vai separar essas nações, né? As nações gentílicas, as que principalmente Rússia, aquela região toda ali, né, países comunistas, né, as nações que ajudaram os judeus vão entrar no milênio, as que não ajudaram vão ser jogados fora, vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, não, no inferno, né? Então vamos continuar aqui. Qual é o versículo aí?
11:2. Mas o átrio que está fora do templo deixo e não meço, porque ele foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Depois mais os 3 anos e meio que nós falamos anteriormente. Nós temos 7 anos então, que é os 3 anos e meio finais, no caso, né, independente. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Pulei um versículo, desculpa, irmãos, verso 3. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1270 dias, vestido de saco de crina. Então, 1260 dias, 3 anos e meio. E elas serão as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante de Deus na terra. Então, muitos russos, muitos norte-coreanos nunca ouviram falar de Deus. E essas 2 testemunhas, elas vão estar profetizando. Mas aqui eu estou só trazendo um adendo dos 7 anos finais, irmãos. Então, lá em Mateus 24, quando diz que um será levado ou deixado, é para entrar, é para escapar da grande tribulação e entrar no milênio, com corpos físicos. Não está falando ali da salvação da igreja, dos que vão para o céu e dos que não vão para o inferno, nada disso, irmãos. Nós estamos falando os últimos 7 anos finais da humanidade, até, não da humanidade, mas do governo humano, até vir o rei, que nós acabamos de ler lá em Jeremias, que Jeremias profetizou que Israel seria salva e Davi voltaria a reinar para Israel. Claro que não Davi, né? Mas o descendente dele, que é o Senhor Jesus, reinaria lá, como o próprio Davi disse. Pedro descreveu essa profecia. Bom, irmãos, tem muito para falar, está muito bem claro. Ainda vamos continuar o último vídeo sobre os 7 últimos anos, a grande tribulação, e aí nós fazemos esse último vídeo e, se Deus quiser, entraremos no milênio então.